Olá, eu me chamo professora Sherliane Lousada. Estou aqui para apresentar a comunicação intitulada Práticas de cura com plantas medicinais para arboviroses em comunidades tradicionais na região Tocantina-Cametá, Pará. Antes de mencionar sobre a pesquisa, gostaria muito de poder explanar a vocês que a mesma está associada a uma equipe chamada Arbocontrol Rede Norte, equipe Pará, em conjunto com outras redes formam a Rede Brasil. E essa Rede Brasil, ela tem, dentre os seus componentes, o componente número 3, que é exatamente dentro dessa margem de entendimento é que a pesquisa no qual eu vou explanar a vocês está atrelada, que é o componente 3, Educação, Informação e Comunicação para o Controle do Vetor, no qual está sob o comando da professora doutora Ana Valéria Machado de Mendonça, da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Exatamente nesse componente, nós temos como objetivo central estimular o uso de evidências científicas nas ações de educação, informação e comunicação para a promoção da saúde, objetivando a avaliação das estratégias de comunicação do Ministério da Saúde voltadas para o controle do vetor Aedes aegypti e arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Como eu acabei de colocar para vocês, dentro da Rede Norte existe toda uma estratégia operacional, no qual nós temos uma coordenação nacional e abaixo dela nós temos a gestão administrativa e financeira e a secretaria executiva. E por mais ainda, hierarquicamente, nós temos os componentes. Exatamente aí eu situo para vocês o componente número 3, no qual nós, da Rede Norte, do estado do Pará, estamos atrelados, associados à comunicação, educação e informação dos vetores associados a arboviroses, que é uma doença muito comumente presente em nossa região. Sobre as responsabilidades e atribuições da rede, nós temos, por exemplo, a coordenação da Estação Norte. Na Estação Norte, nós temos vários estados. Dentre esses estados, existe o estado do Pará, cuja coordenação, na cor vermelha, colocada em destaque para vocês, associado, atrelado à parceria com a Universidade Federal do Pará, existe a coordenação do qual eu estou associada pela Rede Norte Pará, através da coordenação da professora Benedita Celeste de Moraes Pinto e a professora Andréa Silva Domingues. Aqui eu coloco para vocês, por exemplo, antes mesmo de falar sobre o projeto, a pesquisa em si, as etapas com relação a esse projeto, que é exatamente os produtos e as apresentações realizadas para falar sobre ele. E o primeiro produto desse projeto, que é de cunho muito importante para a fomentação da minha pesquisa, no qual eu vou explanar daqui a pouco para vocês, está associado ao mapeamento do local no qual a pesquisa ela se propôs a se realizar, que é exatamente na Amazônia Tocantina, no interior da Amazônia, no qual está situada a cidade de Cametá. E aqui eu trago para vocês as informações de uma imagem tirada do Google Imagem da cidade de Cametá, e aqui ao lado uma imagem de vetor, exatamente do comando das ações no qual nós estamos realizando a pesquisa. Dentre os produtos também, para que eu pudesse pegar os fomentos referente à linhagem do entendimento do cunho da pesquisa, nós realizamos alguns produtos, dentre eles oficinas. E essas oficinas, elas foram de suma importância para que a gente começasse a entender as visões preliminares da minha pesquisa. Dentre, vocês podem perceber aqui, a oficina Saberes de Práticas no Tratamento das Arboviroses, que foi feita em setembro desse ano. E aqui nós começamos a atrelar, a funilar conhecimentos com relação a essa doença, que é chamada de arbovirose, com as comunidades tradicionais da região tocantina, especificamente na cidade de Cametá. Outros produtos também, que a própria Rede Norte, também está apresentando, são as tirinhas de cunho educativo. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, nós temos aqui uma tirinha no qual a equipe começou a produzir mediante as informações vindas das comunidades tradicionais, das pessoas que moram, das pessoas que estão associadas,
E esse foi mais um dos produtos. Dentre eles também estão as apresentações de palestras e eventos, né, que também culminou para que lá na frente, né, a pesquisa pudesse ser desenvolvida inicialmente. Aqui também eu mostro para vocês, como por exemplo, a divulgação dos conteúdos, das informações, de tudo aquilo que nós já podemos produzir com relação à pesquisa, principalmente da Rede Norte, da equipe Rede Norte, no qual eu estou atrelada, estou associada, e aí vocês podem ver que nós já podemos começar a ter produção, né? Produção através de informação de cunho educativo, de cunho, né, em redes de internet, enfim. E aqui eu coloco para vocês, por exemplo, a Rede Norte, né, Arbocontrol Pará, que é exatamente essa que eu estou, e que tem um título, né, tem uma identificação, que é Educação e Saúde, Saberes Tradicionais e Práticas de Cura da Amazônia Tocantina. Essa aqui é a minha equipe, no qual eu faço parte. Vocês podem observar que lá no finalzinho está meu nome, né, eu estou como voluntária, inclusive, e também, né, colocando para vocês que são mais ou menos em torno de 30 integrantes, representantes de lideranças de comunidades quilombolas indígenas e ribeirinhas, que estão atrelados ao nosso entender do nosso estudo. Aqui eu coloco para vocês o título da minha pesquisa, Práticas de Cura com Plantas Medicinais para Arboviroses em Comunidades Tradicionais na região Tocantina. Eu, né, professora voluntária dessa pesquisa, Sherline Lousada Pinto, e a professora Benedita Celeste de Moraes Pinto, e também a professora Andréia Silva Domingues. Nós três, né, aqui vocês podem olhar a nossa imagem melhorzinha, Sherliane, professora Benedita Celeste de Moraes Pinto e Andréia Silva Domingues. Somos nós que estamos aqui efetuando essa pesquisa. E nós temos como objetivo, gente, né, entender e perceber, né, os sentidos e as representações dos discursos dos moradores e moradoras das comunidades tradicionais sobre as práticas de curas tradicionais, em especial o uso de plantas, e as formas de tratamento das arboviroses, dengue, zika e chikungunya, vividas pelo saber quilombola, indígena, ribeirinho, trabalhadores de floresta e das águas da Amazônia Tocantina. Então, exatamente através, né, das informações vindas principalmente das oficinas, desses contatos com os moradores, é que nós vamos começar a interpretar os discursos, o entender de como é que essas comunidades elas trabalham, o entender da cura, né, dessas doenças que são comumente muito vivenciadas nessa região. Região essa em que o poder público ele é muito ausente. E é exatamente por meio dessa ausência em que a comunidade, por si só, ela se vira, ela tende a buscar meios, vias, alternativas para que, dentro da comunidade, os seus entes familiares não se acometam e, infelizmente, não consigam, né, vir a falecer com relação a essas doenças. Então, é exatamente esse o objetivo da nossa pesquisa. Com relação ao referencial teórico-metodológico, né, para a construção, exatamente se faz leituras de autores como, por exemplo, Thompson, Piletti, Legoff, Hobsbawm, Portelli, Pinto, Bose. Da mesma forma, né, que nós contemplamos esse entendimento primordial, né, de início, né, através do entendimento da história oral. Porque é através das histórias, das feituras, do conhecimento, do entender, da memória dessas pessoas, é que nós vamos começar a entender a existência, o viver, o modo de vida, e de que forma essas pessoas se situam e principalmente estão referenciadas a esse acometimento de doenças, né, associadas à arbovirose, em que elas se entendem como seres, como pessoas. E, com relação à metodologia adotada, inicialmente, como eu coloquei para vocês, infelizmente, pelo momento pandêmico, nós estamos, né, trabalhando através de registros orais ambientados pelas redes sociais, né, que são os ambientes virtuais devido ao momento pandêmico, como eu coloquei para vocês. Nos vale também, por exemplo, das redes sociais para a captura de discursos, de ideias, da realidade, das ações culturais e políticas dos nossos interlocutores, que são exatamente esses moradores dessas comunidades ribeirinhas, quilombolas, das vilas, dos rios, dos mares existentes na nossa região.
Então, nós colocamos algumas considerações preliminares, justo pela pesquisa estar iniciando. E assim, nós situamos que sobre as práticas e experiências de moradores de comunidades tradicionais da Amazônia Tocantina, ou seja, do interior da Amazônia, do Brasil, eles incorporam o uso de plantas medicinais para a cura, prevenção de enfermidades e manutenção do bem-estar das suas famílias se faz muito presente, uma vez que a cobertura do poder público no que diz respeito aos serviços de saúde é muito escasso, havendo, portanto, a falta de assistência dos profissionais de saúde a essa população, que, consequentemente, também recebem poucas informações para a prevenção e tratamento das doenças, que se valem de práticas e saberes tradicionais de curas, mediante o uso de plantas para tratar as doenças que lhe acometem. Dentre elas estão as provenientes da arbovirose. Então, nós podemos, de certa forma, humildemente situar para vocês que as comunidades tradicionais ribeirinhas, quilombolas, de vários lugares, dentre elas as indígenas, também elas se valem justamente para, num caso de um acometimento de alguma doença, do uso de plantas medicinais. Dentre essas doenças estão as arboviroses, justamente porque o poder público ele é ausente. E aí, por ser ausente, consequentemente, essas pessoas não têm informações provenientes para que eles possam estar, mediante algumas informações, sendo medicados, curados e, consequentemente, eles vão buscar outras alternativas que não sejam essas, justamente pela ausência desse poder público. E por esse motivo, nós colocamos aqui que essas comunidades elas já começam a utilizar plantas medicinais para fins curativos, em especial as doenças de arbovirose, como vocês podem colocar aqui, foi colocado aqui para vocês, algumas imagens de pessoas que já mostraram que estão e que fazem o uso, que valem do uso das plantas medicinais para o tratamento de algumas doenças, e dentre elas arboviroses. Muito obrigada e fiquem com Deus.